Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí à nossa 18ª aula. Hoje nós vamos tratar da dinâmica no movimento circular uniforme. Nós vimos o movimento circular uniforme, nós aprendemos a descrever o movimento circular uniforme, né? Lembre-se que a dinâmica é a parte da mecânica que estuda a causa do movimento, né? Lembram disso aí? Então é o seguinte, da primeira lei de Newton, ele nos dizia que os corpos tendem a realizar um movimento retilíneo uniforme, tá? E a segunda lei nos dizia que se um corpo não está realizando um movimento retilíneo uniforme, é porque ele está sujeito a alguma força, tá? Então, no movimento circular, obviamente ele não está em linha reta, então esse corpo está sujeito a alguma força. Nós vamos aprender nesse capítulo aqui como identificar essa força e como ela age nos corpos. É importante você notar aí o seguinte, que no movimento circular, o vetor velocidade está mudando de direção o tempo inteiro, tá? Mesmo que o módulo da velocidade, ou seja, mesmo que o valor aqui continuasse constante, tá? 10 metros por segundo, por exemplo, o vetor velocidade, você observa que ele está mudando o tempo inteiro, tá? A orientação dele está mudando, então está sofrendo uma aceleração. E a resultante centrípeta, tá? A força resultante centrípeta, pela segunda lei de Newton, lembre-se lá que força resultante era massa vezes aceleração. Então, como nós vimos aqui, ó, se está tendo variação da velocidade, e aí não é variação do módulo, do número da velocidade, basta que o vetor velocidade mude, é porque ele está sujeito a uma aceleração, beleza? Vamos entender aí a resultante centrípeta. No caso dos movimentos circulares, a aceleração é denominada de aceleração centrípeta. Ela é responsável pela variação da direção do vetor velocidade, tá? Olha só. A aceleração centrípeta, o que ela varia na velocidade? Ela varia a direção do vetor velocidade e não o módulo da velocidade, beleza? Tem direção radial, ou seja, ela é perpendicular ao vetor velocidade, e o sentido orientado para o centro da circunferência. É expresso por a aceleração centrípeta, é o módulo da aceleração centrípeta, tá? O módulo da aceleração centrípeta é o módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. Então tá aqui, ó. Aceleração centrípeta, orientação radial, orientada sempre para o centro da circunferência, ela é perpendicular ao vetor velocidade, tá? O vetor aceleração centrípeta é perpendicular ao vetor velocidade, beleza? A aceleração centrípeta não é responsável por variar o módulo da velocidade, tá? Digamos que isso aqui não fosse um movimento uniforme, um movimento circular uniforme. Aqui, por exemplo, fosse 10 metros por segundo e aqui fosse 12 metros por segundo, tá? Esse corpo estaria sujeito a duas acelerações. Uma aceleração que muda o módulo da velocidade dele e a aceleração centrípeta que muda a orientação do vetor, tá? Mantendo ele sempre aqui, a aceleração centrípeta sempre orientada para o centro da circunferência, beleza? Então vamos lá, sequência. Observe que no movimento circular uniforme, tá? Uniforme, a velocidade é constante, tá? Ou melhor, o módulo da velocidade é constante, tá? Não a velocidade, perdão. O módulo da velocidade é constante. Então, se o móvel está com uma determinada velocidade num ponto, essa velocidade vai ser a mesma em outro ponto. Se aqui fosse 10, aqui também seria 10, beleza? Ok? Vamos lá. Lembre-se aí, vou reforçar, hein? A aceleração, galera, é variação da velocidade, tá? Quando a gente diz variação da velocidade, não quer dizer variação apenas do módulo, ou seja, só do número. Mudou o vetor, velocidade, mudou a orientação dele, então ele está sofrendo uma aceleração, tá? Beleza?
A resultante centrípeta em alguns movimentos. Vamos ver alguns exemplos aí de como que a resultante centrípeta age, tá? Nós temos aqui uma tabela de um experimento realizado com os carros para ver o seguinte, ó. Um carro com velocidade de 44 km por hora, ele é capaz de fazer a curva num terreno plano de raio de 20 metros, tá? Isso aqui, 20 metros. Se por acaso ele tentar fazer uma curva num raio menor, virar demais o volante, o carro vai derrapar, tá? E ele fizeram esse experimento para todas essas velocidades aqui, ó, 62 km por hora, 40 metros de raio. 76 km por hora, 60 metros de raio. E você vai percebendo que quanto maior a velocidade, maior ele precisa ter do raio aqui para conseguir se manter na curva, tá? Observe o seguinte, olha, a resultante centrípeta, assim como a segunda lei de Newton era a força resultante, era massa vezes aceleração, nós acabamos de ver que a aceleração é v ao quadrado sobre r, então a força resultante centrípeta, o módulo dela aqui, né, é massa vezes aceleração. É a mesma segunda lei de Newton, tá? Não muda nada, é só uma forma diferente de ver que agora nós estamos trabalhando com uma força específica, tá? Então, a resultante centrípeta está lá, você pode escrever ela tanto dessa forma aqui ou dessa forma aqui, que é exatamente o mesmo resultado, tá? Aqui simplesmente destaca para nós o valor da aceleração. A resultante centrípeta, nesse caso aí, o que mantém o carro preso ao asfalto é a força de atrito dos pneus com o solo. Tá? O que mantém o carro fazendo a curva, se o atrito é pequeno, o carro passa direto. Por exemplo, vem aqui numa pista e de repente aqui tem uma mancha de óleo. Ele vem fazendo a curva na velocidade que o veículo suporta, que os pneus têm aderência suficiente, e de repente ele pega uma poça de óleo. O atrito diminui e o carro passa direto. Beleza? Então o que mantém o carro fazendo a curva é a força de atrito. E nesse caso, a resultante centrípeta é igual à força de atrito. Vamos ver um exemplo de continha aqui para você entender legal, tá? Calcule o valor do coeficiente de atrito para que um veículo de massa de 1.000 kg, realizando uma curva em um terreno plano, a 108 km por hora e a 90 km por hora, dado que o raio da curva vale 140 metros. Então, tá aí, ó, um desenhozinho para orientar. Nós temos o seguinte, a resultante, ou seja, a força resultante que está atuando nesse carro, que faz com que ele realize a curva, se não houvesse força resultante, o que ia acontecer? Primeira lei, movimento retilíneo uniforme. Ele não faria curva, beleza? Então, se está realizando uma curva, é porque existe uma força resultante, e essa força resultante é a resultante centrípeta. No nosso caso, a força que mantém o veículo apontando para o centro é a força de atrito. Então, a gente iguala as duas aqui, ó. A resultante centrípeta é igual à força de atrito. Substituindo ela pelas componentes, nós temos aí, ó, que a resultante centrípeta é massa do veículo, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da curva. Enquanto que a força de atrito era μ vezes a normal. Como nesse exemplo o terreno é plano, a normal aqui é a massa vezes a gravidade. Então, substituir, ó, massa vezes gravidade. O que é que ele quer descobrir? Qual é o coeficiente de atrito? Eu tenho o valor da massa? Tenho, mas ela não vai importar. Por quê? Porque como o terreno é plano, a massa está multiplicando dos dois lados, ela pode ser cancelada, tá? Então, nós temos aí, ó, isolando o μ aqui, o g estava multiplicando ele, passou para cá dividindo, ó. Agora que eu fiz passo a passo aqui para vocês entenderem melhor. E acabei, na hora de explicar aqui, cortando antes, tá? Então tá cortando aqui agora. Cortou ali, ó, tá? Massa dividido por massa, para ficar mais explicadinho. Então temos aqui, ó, o quadrado da velocidade, o coeficiente é o quadrado da velocidade, dividido pelo raio da curva e a gravidade, beleza? Essa velocidade precisa ser convertida para metros por segundo. Por quê? Porque o nosso raio aqui está em metros, tá? Então, para eu descobrir o coeficiente de atrito, eu converti a velocidade 108 km por hora
para metros por segundo, você já lembra, é só fazer 108 dividido por 3,6, beleza? E encontrei que ela é 30. 30 ao quadrado dividido por 140, que é o raio, vezes 10, que é a gravidade, isso deu aproximadamente 0,64. Para uma velocidade de 90 km por hora, que vale 25 metros por segundo, nós encontramos aí 0,44. Então, o que a gente vê nesse resultado? O que você depreende? Que quanto menor for a velocidade, o valor do módulo da velocidade do veículo, menor vai ser o coeficiente de atrito, ou seja, menos força de atrito ele precisa para manter o veículo fazendo a curva, tá? Isso implica em menos desgaste para os pneus e menor risco de perder a aderência, superar a força de atrito e o carro sair pela tangente, beleza? Outros exemplos aí da força centrípeta, no caso aí de uma esfera rodopiando numa mesa presa por um fio, a tensão, tá, é a resultante centrípeta. A tensão no fio é a resultante centrípeta. No caso da Lua girando em torno da Terra, a resultante centrípeta é a força de atração da Terra sobre a Lua. Observa aí agora, ó, viu que no exemplo que nós tratamos acima, anteriormente lá, a normal era igual à resultante centrípeta. Aqui já não é mais. Por quê? Porque nós não estamos no terreno plano. Ele está numa curva. Então, a força normal aqui não é igual à força peso, beleza? E aí, neste caso, a resultante centrípeta aqui é o peso menos a normal, porque ele orientou o sistema cartesiano dele assim, ó. Por exemplo, poderia ter sido assim. Para cá cresce, para cá cresce, beleza? Então, por isso ele botou o P como positivo e o N como negativo. Aqui no globo da morte, nós temos a resultante centrípeta, ó. A resultante centrípeta aqui é a força normal, por quê? Porque a força que está apontando para o centro da curva é a força normal, beleza? Força, peso e o vetor velocidade, olha a orientação deles aqui, tá? Já lá no topo do globo, a resultante centrípeta é peso mais a normal. Os dois estão orientados aqui para o sentido positivo, beleza? Aqui de novo, a resultante centrípeta é a normal, que é a única força que está apontando para o centro, beleza? E aqui embaixo nós temos a normal menos o peso, ok? Vamos para os exemplos. Identifique a resultante centrípeta sobre o motorista de um automóvel que faz uma curva como mostra a figura. Suponha que imprudentemente ele não utilize cinto de segurança. Bom, então olha só, galera. A força centrípeta, quando o carro faz a curva aqui, é a força de atrito dos pneus, beleza? Ok, nós já sabemos aqui força de atrito, tá? Beleza. O que mantém o motorista fazendo a curva junto com o carro é a pressão que ele tem no banco, a força que ele está contra o banco, tá? Numa curva, qual que é a tendência? A tendência do corpo aqui, ó, nós já vimos isso, por inércia, é continuar. Perdão, ficou orientado errado ali. Ó, numa curva, a tendência do corpo é manter o movimento retilíneo uniforme. Beleza? Então, enquanto o carro vem fazendo a curva aqui, a tendência do motorista é sair pela tangente. Então, se ele está sem o cinto de segurança, ele é jogado contra a porta dele aqui. Cada vez que o carro vai fazendo mais a curva, ele vai ficando mais jogado para a esquerda. Ele tem a sensação de estar sendo jogado para a esquerda, na verdade, né? Porque o que está acontecendo é que, em relação ao piso, ao solo, o motorista tende, pela primeira lei, a manter seu movimento retilíneo uniforme. E aí ele é jogado contra a porta do motorista. Se essa, por sua vez, estiver mal fechada, não estiver bem trancada, corre o risco de abrir e o motorista cair, o que
não é incomum, tá? Geralmente o motorista não cai porque ele consegue se segurar ao volante, aperta os pés no pedal, isso dá força para ele se manter. Mas não é incomum você ver passageiros sendo arremessados para fora de veículos, beleza? Então mais uma utilidade para o cinto de segurança. O outro exemplo, uma pedra de massa 200 gramas é amarrada em um cordão de 30 centímetros de comprimento e posta a girar em um plano vertical com velocidade de 6 metros por segundo. Dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determina a tração no fio no ponto mais alto da trajetória. Letra B, determina a tração no fio no ponto mais alto da trajetória. E letra C, determina a velocidade mínima da pedra no ponto mais alto da trajetória, para que ela continue a descrever o movimento circular uniforme. Então, peguei aqui as figurinhas para facilitar a gente entender a situação. Tá aí ele girando a cordinha. No ponto mais baixo da trajetória, nós temos a tração orientada na resultante centrípeta e o peso oposto à tração. E no ponto mais alto, os dois orientados com a mesma orientação da resultante centrípeta. Nessa situação aqui, ó, a resultante centrípeta é a soma das forças que estão agindo lá, certo? A tração é positiva, porque ela está orientada igual à resultante centrípeta, e o peso é negativo. Aqui os dois estão orientados para a resultante centrípeta, então tração mais peso, beleza? Tendo isso daí em mente, vamos aqui para um programinha que tem a letrinha melhor, para a gente resolver a questão. Massa 0,2. O raio da curva lá é o tamanho do fio, que é 0,3. Aqui é quilos, aqui é metros. A velocidade 6 metros por segundo, né? E G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Na letra A, primeira situação, a resultante centrípeta a letra A é no ponto mais baixo. Tração menos peso. Como ele quer descobrir o valor da tração, a gente isola a tração aqui e a tração fica a resultante centrípeta mais a força peso. Substituindo aqueles valores ali, a resultante centrípeta nós já vimos que é mv ao quadrado sobre r. E peso é mg. Substituindo aí os valores, nós temos 0,2 vezes 6 ao quadrado, o raio é 0,3 mais 0,2 vezes 10. Isso daqui dá, calculadora aqui, 24. Esse aqui dá 2. E aí nós temos que a tração é igual a 26 newtons. Beleza. Isso aí foi a letra A. Letra B, nós temos que a resultante centrípeta era igual à tração mais o peso. Nesse caso, a tração fica igual à resultante centrípeta menos o peso. Substituindo aqui, nós temos mv ao quadrado sobre r menos mg. Nós já fizemos essa continha ali em cima. Isso aqui dá 24. Isso aqui dá 2. Logo, a nossa tração é... Peraí, não é menos. É 22 newtons, beleza? Por fim, a letra C pede para calcular a velocidade mínima da pedra no ponto mais alto da trajetória. Então, ó, no ponto mais alto da trajetória, o que a gente tem aqui, que a tração é a resultante centrípeta mais o peso. Ele quer saber a velocidade mínima, então seria o limiar onde o fio está esticado, mas com a força mínima possível, ou seja, a tração lá tem que ser 0, tá? Mínimo possível. Logo, a tração, o fio está esticado, mas sem estar tensionado, ou seja, a tração é 0. Nessa situação aqui, a resultante centrípeta é igual à força peso, beleza? Então, o módulo dela, né? mv ao quadrado sobre r tem que ser igual a mg, beleza?
Para a gente descobrir o valor de V, esse M vai passar dividindo, então dividindo com aquele lá vai embora, esse R vai positivo, GR, tira a raiz, e aí nós temos que V é igual a 10 vezes 0,3, isso aqui é raiz de 3, raiz de 3 é aproximadamente, vou pegar a calculadora aqui, 1,7 metros por segundo, beleza? Tem mais algum aqui, deixa eu ver. Tem mais um exemplo. Vou ver aqui, vamos aqui. Tá. Em um parque de diversões, em um trecho da montanha-russa, faz um loop de raio igual a 8 metros, que é percorrido pelo carrinho com uma velocidade constante de 12 metros por segundo. Determine a intensidade da compressão que um passageiro de massa 80 kg exerce sobre o banco do carrinho quando ele está no ponto mais alto e quando está no ponto mais baixo. É a mesma situação que nós vimos agora, né? Quando ele está no ponto mais alto, nós temos a força normal, certo? Mais a força peso atuando para baixo. Quando ele está aqui embaixo, nós temos a força normal menos a força peso, beleza? Então vamos lá para nossa telinha aqui, que é mais legal de escrever. Então nós temos aqui o seguinte, que a massa do passageiro é de 80 quilos, o raio 8 metros, a velocidade 12 metros por segundo, e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Segundo ao quadrado. Beleza. Na primeira situação, nós vamos calcular quando ele está no ponto mais alto, de novo. Então, nós temos aqui que a resultante centrípeta é igual a normal mais o peso, lá no ponto mais alto. A normal, então, é a resultante centrípeta menos o peso. Nós já sabemos aqui, então, que a resultante centrípeta é mv ao quadrado sobre r menos mg. Fizemos essa mesma continha agora há pouco, tá? Só que era a tração. Agora é a normal. Nós vamos substituir aqui 80 vezes 12 ao quadrado dividido por 8, certo? Fazer aqui na calculadora para a gente ganhar tempo. 12 ao quadrado dá 144 vezes 80, dá 11.520 dividido por 8, 1.440 newtons. 1.440 newtons. Na outra situação, nós temos que a resultante centrípeta é igual a normal menos o peso, logo a normal é igual a resultante centrípeta mais o peso. Isso daqui agora lá vai dar, deixa eu fazer a continha de novo aqui. 12 ao quadrado vezes 80 dividido por 8 dá 1.440 menos o peso dele, que é 8. Eu acho que eu errei a conta aqui em cima, pera aí. Eu não somei isso aqui. Pera aí. Eu esqueci de somar, ou melhor, de subtrair aqui. Pera aí. Foi mal. Menos 80 vezes 10, né? Aí, fiz a conta completamente errada aqui. Foi mal, então isso aqui dá 1.440 menos 800. 1.440 menos 800, 640 newtons.
40 newtons. Beleza. Na segunda situação, a gente já sabe que a normal vai ser igual a resultante centrípeta mais o peso. E aqui nós vamos ter 1440 mais 800, né? E isso daqui dá 1440 mais 800, 2.240 newtons. 2.240 newtons. É isso, galera. Então, acho que era o último exemplo. Terminamos essa aula aqui. Bons estudos para vocês, que agora eu vou gravar a aula 19, que vai ser dessa semana também. Valeu, abraço.